Olá, meu nome é Amanda Yamaguchi, esse é um vídeo para a matéria de fenômenos de transporte e eu falarei sobre a camada limite em geral e a camada limite interna, que é para escoamentos internos. Bom, para eu falar o que é uma camada limite, eu vou dar o exemplo aqui dessa situação. Então, imagine que um fluido está escoando tranquilamente com uma velocidade chamada velocidade de corrente livre. A gente pode representar como esse símbolo assim. Então, de repente, esse fluido se depara com a superfície de um objeto, de um obstáculo, chamado aerofólio. Esse aerofólio pode ser a asa de um avião ou o leme de um barco. E logo que ele sente a presença dessa superfície aqui, o fluido ele muda a sua velocidade. Então, a partir daí, ele começa a desenvolver uma camada de fluido cuja a velocidade é afetada pela superfície desse nosso aerofólio. Então, essa camada que é formada, ela é chamada de camada limite. Então, a camada limite, ela é uma região do escoamento que é afetada pela presença de uma superfície, sendo que ela está relacionada com forças viscosas e de inércia. Então, nela ocorre gradiente de velocidade, a velocidade varia. Então, essa camada limite, ela ocorre graças à condição de não deslizamento. Essa condição diz pra gente que se a gente pegar uma camada bem fininha, aqui eu representei com essa camada aqui de bolinhas. Então, imagina que essa é uma camada bem fina do nosso fluido. Essa camada aqui, ela vai ter a mesma velocidade que a nossa superfície. E a velocidade da nossa superfície é zero. Então, a velocidade da superfície é igual à velocidade do fluido que está em contato com a nossa superfície. Então, a camada de fluido que está parada interage com a camada vizinha logo acima, desacelerando o movimento dela. Então, a segunda camada, ela acaba interagindo com a camada de cima e assim vai retardando o movimento das demais. Porém, essa desaceleração das camadas, ela vai se perdendo conforme a região fica mais afastada da superfície. Então, uma camada que está lá em cima já não vai ser tão desacelerada quanto uma camada que está aqui mais próxima da superfície. Então, as camadas do fluido mais próximas da superfície têm velocidades menores que as camadas que estão mais afastadas. E isso é o gradiente de velocidade. Nesse caso aqui, a gente vê que esse intervalo aqui é o nosso gradiente de velocidade. A gente vê que esse vetor velocidade aqui, representado por essas setinhas, ela vai aumentando, aumentando, até chegar a um ponto que vai permanecer o mesmo vetor. Então, essa parte é o nosso gradiente de velocidade. E então chega um momento que o fluido está tão longe dessa superfície aqui que ele nem sente mais. Então o fluido ele volta a ter essa velocidade de corrente livre. Então, quanto mais próximo estamos da nossa superfície, maior vai ser o gradiente de velocidade. Bom, a camada limite ela pode ser dividida em diferentes regiões: a laminar, de transição e a turbulenta. Bom, na camada limite laminar, as linhas de corrente, essas setinhas aqui, elas estão num fluxo ordenado, onde as camadas do fluido não se misturam. E o perfil de velocidade que a gente tem aqui é um perfil de velocidade parabólico. Mas então, o escoamento ele não deixa de ser laminar e vira turbulento de uma hora para outra. Ele primeiro passa por uma região chamada região de transição. Então, essa região de transição, ela fica entre a região laminar e a turbulenta. Bom, para a gente saber a posição que essa transição vai acontecer, isso vai depender das características do nosso fluido e da geometria da nossa superfície. E para a gente saber isso, a gente vai usar o número de Reynolds crítico. Então, dizemos que a transição ocorre num ponto crítico. E para a gente achar esse ponto crítico, a gente pode usar essa formulazinha aqui, na qual vai ser densidade vezes velocidade vezes esse x ele representa a posição da placa ou da esfera da superfície que você estiver analisando. Então a gente tem tabelado alguns casos, como quando o escoamento for em dutos, escoamento em uma placa plana ou em uma esfera lisa. Então, quando o escoamento for em dutos, o Reynolds crítico, ele vai ser 2300. Então, a partir desse ponto aqui, vai começar a aparecer características de turbulência.
Então, o escoamento em uma placa plana, o número de Reynolds crítico, esse ponto crítico, vai ser 5 vezes 10 elevado a 5, da esfera vai ser 4 vezes 10 elevado a 5. Lembrando que, se o número de Reynolds for menor que o número de Reynolds crítico, então o escoamento ele vai ser laminar. Se o número de Reynolds for maior que o número de Reynolds crítico, o escoamento vai ser turbulento. Então, tendo em vista essa região da transição, agora a gente vai para a região turbulenta. Então, na camada limite de turbulenta, o escoamento ele é desordenado. A gente pode ver através das setinhas aqui que as setinhas estão todas desordenadas. Então, há a formação de vórtices nesse tipo de camada limite. A gente tinha visto que na laminar, o fluido, as camadas do fluido, elas não se misturam. Já na turbulenta, há uma forte mistura entre essas linhas de corrente. E isso gera um perfil de velocidade mais homogêneo. A gente percebe que esse perfil de velocidade, ele não tem uma barriguinha maiorzinha como a gente vê aqui no laminar. Ele já é um pouco mais próximo à nossa superfície aqui. Porém, ele ainda não vai ser totalmente homogêneo, porque a gente ainda vê um du dy. Então, ainda assim vai ter uma variação de velocidade. E essa mistura das camadas é proporcionada por causa da velocidade, que é muito alta. Então, vimos que o perfil de velocidade da camada limite laminar é um perfil de velocidade parabólico, e o perfil de velocidade da camada limite turbulenta é um pouco mais homogênea comparando com a laminar. Vemos que na camada limite laminar as camadas do fluido não se misturam, já na turbulenta elas se misturam formando vórtices. Então, para a gente saber a partir de qual momento que vai aparecer essas características da camada limite turbulenta, a gente tem que calcular o nosso Reynolds crítico, sendo este um exemplo para escoamento externo. Então, agora, para escoamentos internos, a gente pode levar em consideração essa representação aqui, que vai ser numa tubulação que foi cortada transversalmente. Então, essa imagem aqui que a gente está vendo é de um tubo cortado transversal e a gente está analisando ele de lado. E esse tubo apresenta um raio R0. Então, logo nessa região aqui, a gente vê uma velocidade de corrente livre. E essa parte aqui, esse comecinho da nossa tubulação, ele é conhecido como borda de ataque. Então, logo que o fluido entrar no nosso tubo, os efeitos viscosos eles vão se tornar importantes. E logo que o fluido entrar, a camada limite ela vai ter o formato de um cone. Então, quanto mais próximo da superfície do nosso tubo, maior vai ser a espessura da nossa camada limite. Então, vai ter um momento que essa espessura da nossa camada limite vai crescer, e ela vai se fundir. E esse ponto aqui vai ser um ponto de fusão, que dessa região para cá vai ser uma região conhecida como região de entrada hidrodinâmica. Então, esse biquinho forma esse ponto aí de fusão. Já nessa região aqui, a gente vê que vai ter a formação de um perfil de velocidade, na qual o nosso vetor ele vai aumentando conforme for se afastando da superfície. E nessa região de entrada, a gente vê que a corrente é uma corrente de velocidade livre. E esse plano de velocidade é um plano de velocidade plano. Não. E esse perfil de velocidade é um perfil de velocidade plano. Então, como a gente viu, a espessura da camada limite vai aumentando até um ponto que ela vai se fundir. Então, a partir dessa região, a gente vai ter uma região chamada região plenamente desenvolvida. Porque o nosso perfil de velocidade ele vai estar totalmente desenvolvido. E esse perfil de velocidade ele vai ser um perfil de velocidade parabólico. Então, a partir daqui, a gente não vai ter nenhuma região mais com uma velocidade de corrente livre. Todos esses vetores, eles estão sofrendo uma influência da presença dessa superfície. Sendo que no escoamento interno, a gente pode determinar esse ponto de fusão da camada limite. E esse ponto de fusão, ele vai determinar pra gente o comprimento de entrada hidrodinâmico, o XCD,
que é a distância da borda de ataque até esse ponto de fusão. Então, isso aqui é o nosso XCD. Então, esse aqui é o nosso comprimento de entrada. Então, para a gente achar, quando o caso for escoamento laminar, a gente passa o diâmetro da nossa tubulação multiplicando 0,05 vezes o número de Reynolds. Já quando o escoamento for turbulento, para a gente achar esse comprimento de entrada, basta a gente passar esse diâmetro para o outro lado, então vai ser o diâmetro da tubulação vezes 10. E no escoamento turbulento, esse cone aqui que a gente viu, ele seria menor. Ele seria mais curto porque tem um rápido desenvolvimento de velocidade. Então, a espessura da camada limite aqui, ela cresce de uma forma mais rápida, digamos. Então, logo aqui, a gente já teria o nosso ponto de fusão e formaria esse cone mais curto. Bom, então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e até o próximo.